Está no ar, Carreira e Suas Vozes, o talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, sejam muito bem-vindos ao talk show e podcast Carreira e Suas Vozes, transmitido pelos canais do YouTube e Spotify, Cláudia Cardillo Oficial. Hoje eu estou aqui para falar de um tema que atinge muitas mulheres. É uma doença que muita gente não sabe que existe, mas que atrapalha muito a saúde mental e a saúde física das mulheres empreendedoras. Para isso eu trouxe a doutora Vivian Bussabi. Seja muito obrigada, bem-vinda. Cláudia. É um prazer estar aqui. É o meu primeiro podcast. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para fazer esse podcast e para falar de um assunto que eu amo, que é o bruxismo nas mulheres, principalmente nas mulheres empreendedoras. Olha, que assunto interessante, né? Então fica com a gente até o final para que você possa entender melhor o que é o bruxismo e como afeta a carreira das mulheres. Vivian, fala pra gente, fala pra quem está nos ouvindo, quem é você e como é que você chegou até aqui. Eu me chamo Vivian Bussabi, eu sou dentista, eu sou especialista em dor orofacial, que são as dores, né, de cabeça e do rosto, e disfunção da ATM, que são coisas causadas pelo bruxismo, que é essa doença que afeta muito mais mulheres do que homens, 4 vezes mais mulheres do que homens. E eu cheguei até aqui porque eu decidi ser dentista e muitas mulheres acabam sendo dentistas, né? Mas poucas mulheres acabam cuidando dessa área, que é uma área muito focada em mulheres e em dor. E aí eu fui fazer especialização na Escola Paulista de Medicina, me interessei demais pelo cuidado do bruxismo, porque ele afeta todas as áreas da vida, né? Afeta muito as mulheres por causa da tripla jornada que as mulheres têm hoje em dia. Então foi uma coisa que foi me cativando para eu poder cuidar de mulheres como eu, que têm filhos ou que têm uma carreira que elas precisam se dedicar muito e elas precisam se cuidar. O autocuidado da mulher é uma coisa que me interessa muito, porque é o que eu preciso fazer por mim e que eu gostaria que as mulheres fizessem por elas também. E aí eu fui estudando e hoje em dia eu sou especialista em canal, porque senão a gente não faz um diagnóstico diferencial perfeito com o bruxismo e as dores do rosto. E aí eu montei uma clínica, depois eu montei outra, e aí hoje acabei ficando com uma clínica só focada em bruxismo e doenças do sono, que é o que eu trabalho hoje, principalmente com mulheres. E é por essa razão que a gente está aqui na clínica dela hoje, né? Para que a gente possa falar mais sobre isso. E Vivian, me conta uma coisa, né? A gente vai querer passar mais informações para quem está nos ouvindo, então, para entender melhor o que é bruxismo, né? Vamos começar do começo. O que é exatamente o bruxismo e por que ele é tão comum entre mulheres empreendedoras? Então, o bruxismo, a gente tem 2 tipos de bruxismo, o diurno e o noturno. O bruxismo, ele é o hábito de você ficar com os dentes apertados ou rangendo. Então, só aquele dente encostadinho, de levinho, que as pessoas acham que isso é assim, ó, só de leve. Você não tá fazendo nada e você acha que isso tá certo. Não, a posição de relaxamento não pode ser com os dentes encostados. Isso já é bruxismo. Isso já ativa toda a musculatura de face e cabeça e faz com que você ao longo do dia tenha dor de cabeça, um rosto cansado. Então, e parece até que a pessoa tá brava, né? Não, que ela tá a pessoa fica marrenta, né? Ela fica com aquela cara e às vezes ela fica com o dente encostado, e por isso para mulheres, porque a mulher precisa se colocar. E hoje nós estamos num mundo que a mulher se coloca mais e consegue nesse empreendedorismo crescer na profissão e ter família e ela consegue tudo, mas com essa cara
Não dá. Com a boca, a pessoa vai falar com ela e a pessoa tá com o dente encostado. Parece que tá sempre tensa, sempre brava, né? Não dá conforto, né, pra quem tá próxima, né? Então, o bruxismo pode ser só encostar, que esse é o diurno. É o diurno. Pode ser ranger, né? E ele pode ser noturno ou diurno. O noturno, ele é mais pesado, porque você não pensa no que está fazendo, né? Você não tem controle e você acaba apertando com muita força e rangendo. Então, às vezes, as outras pessoas te contam que você tem bruxismo mesmo sem você saber. Porque dá pra ouvir, né? Porque dá pra ouvir. Agora, o diurno, tem pessoas que ficam apertando. É uma vergonha, né? Porque a pessoa, às vezes, ela fica apertando. E às vezes ela realmente não percebe. Poucos rangem durante o dia, mas muitos apertam. E aperta e pega a boca. Muda a dicção? Totalmente. O bruxismo muda a dicção, ele muda a sua postura, ele atrapalha até para você numa reunião. Por isso que eu gosto de falar para as mulheres. A mulher numa reunião, às vezes ela vai comer, a boca não termina de abrir, ela não articula e muitas vezes ela não percebe. Aquela pessoa que mastiga torto? Mastiga torto. Então, para a mulher se colocar, estar bem, autoconfiante, né? Com a boca torta, numa reunião, numa apresentação de um trabalho, numa reunião com funcionários ou com outros, né? A pessoa não consegue ser tão levada a sério quando ela tá com aquela cara torta, com a boca que come torto, com a boca que não fala. Tem gente que fala com a boca fechada. É exatamente isso. Não é só não levada a sério. Muitas vezes ela acaba colocando em xeque aquilo que ela sabe, né? Porque as pessoas começam a prestar atenção mais na boca, no que ela tem de estranho, o que está acontecendo. Ela está nervosa, ela não tem segurança no que ela está falando. Exatamente. Por que ela está nervosa? E na verdade já é um hábito, porque o bruxismo se torna um hábito e você não pensa e não percebe. Então, muitas vezes, os outros te contam. E quais são esses principais sinais de alerta que indicam que uma mulher pode estar sofrendo do bruxismo, mesmo sem perceber? Sinais de alerta: rosto cansado, essa história de comer torto, né? Não conseguir articular a boca, a pessoa que não fala com clareza, dor no rosto, dor em pescoço, né? Quebra-dente, cai a restauração, quebra-dente. E aí a pessoa acha que o negócio está sendo mal feito. Não, ela vai quebrar tudo que colocar na boca dela. Porque ela coloca muita força? Porque ela aperta e as coisas vão trincando. De repente ela come um pão e ela fala, quebrou comendo um pão puma. Não, só saiu um pedaço com um pão puma. Mas quebrar dentes, dores de cabeça, dor em pescoço, a pessoa ela não tem um conforto. Então ela acaba sempre estando um pouco indisposta, um pouco irritadiça, um pouco sem paciência. Você me lembrou agora de uma situação que é de dar risada. Eu estava numa convenção em Porto Alegre e eu tinha reunião e almoço todos os dias com os donos da empresa que eu estava representando. E no meio de um almoço, isso tem uns 20 anos já, mais ou menos, no meio de um almoço... E não esqueceu, né? Não esqueceu. Não esqueci de jeito nenhum, porque eu estava lá, era a semana inteira, isso aconteceu na terça, eu ainda tinha até sexta-feira para ficar. Imagina a situação desagradável que é a gente tá comendo, conversando com a pessoa na frente da gente, de repente quebra um dente aqui na lateral. Ai meu Deus, a hora que eu passei a língua na boca e percebi, o meu dente estava quebrado, eu não sabia se eu tinha engolido o dente, né, a restauração do dente, eu não sabia se estava aparecendo, e eu ainda tinha mais 4 dias para ficar lá. A autoestima foi embora. Eu falo de boca fechada o tempo todo, uma situação com a mão na boca, e as pessoas começam a perceber, né? Porque a gente vai... E aí você vai cada vez ficando mais nervoso, porque você...
Nossa, isso é horrível. E não tinha como eu ir ao dentista lá, porque eu tinha agendamento o dia todo com as pessoas, né? Então não tinha como Não, e as reuniões acabam. Aí é isso. E você começa a ficar nas reuniões. O que eu fiz? Eu liguei pra minha mãe, né? Mãe, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Liga pro médico, né? Liga pro dentista, vê se ele pode me atender na sexta-feira à noite. Gente. Claro que ele não podia me atender na sexta-feira às 9h30 da noite, a hora que eu chegasse. É desesperador. Ele me atendeu na segunda-feira, então eu fiquei praticamente E o uma final de semana semana inteiro. Nossa, é a situação mais horrível. Não foi por bruxismo, né, que eu quebrei o dente, mas é uma situação que pode acontecer no mundo inteiro. Exato. Quanta gente viaja, né, que faz viagem internacional e quebra o dente lá. Lá, isso. E o bruxismo ele faz isso, porque ele vai trincando o seu dente. Não é que ele quebra de hoje para amanhã. Ele vai trincando, ele vai trincando, ele vai trincando e você não percebe. Aí uma hora ele quebra, entende? Ele fica fraquinho, Ele né? vai ficando mais frágil. Então assim, eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos. E não, isso não tá acontecendo comigo, mas você percebe que fica com o dente encostado de levinho, não se preocupa. Os 50 e os 60 chegarão, se Deus quiser, né? Com certeza. E aí? E a gente precisa se cuidar em relação a isso. Você É vê que isso. faz 20 anos, se foi por uma situação de muito estresse que eu passei também, e apertei, o dente acabou trincando e quebrando, eu não pensei nisso na hora, né? Exato, Eu queria porque a arrumar gente dente. não tinha todo. Será que eu estou em teste pra contar? Eu vou contar. Uma paciente minha, sabe o que aconteceu? Ela é modelo, ela ia fazer um trabalho e ela estava viajando, não estava aqui, senão teria atendido. E ela me ligou e falou: doutora, quebrou meu dente, o que eu faço? Eu falei: pelo amor de Deus, um dentista. Ela falou: não tem como, eu tô aqui, eu vou entrar, vou fazer as fotos. Eu falei: você vai arranjar alguma coisa para colocar. Coloca um chiclete, um mentex, qualquer coisa, enfia lá no dente. Ela arranjou uma canjica. A canjica até parece o dente, né? Ela arranjou uma canjica e fez as fotos com uma Cláudia, com uma canjica. Depois ela me mandou, eu falei: pelo amor de Deus, uma canjica. Encaixou uma canjica. Trouxeram um saco de canjica, ela pegou o que mais encaixava e colocou uma canjica, gente, pelo amor de Deus. Mas olha que situação, olha a por causa situação. de um dente, né? Eu falo, mas uma mulher empreendedora maravilhosa, ela também. Eu falei: você dá um jeito, faz, você vai fazer seu trabalho. Mas mina a autoconfiança. Ela falou: eu preciso fazer foto, eu só preocupo com esse dente, com a minha boca. Eu falei: vira pro outro lado, sorri pro outro canto. Gente, olha que é muito situação difícil. que a gente passa na vida, né? E a gente guarda isso com carinho, até porque a gente dá risada. A gente depois, dá né? risada, tem que rir. Nossa, Mas é um gente, nervoso. é muito engraçado. Como é que afeta o sono e a produtividade no dia? Olha, o bruxismo afeta o sono porque o seu corpo não está descansando. Ele está preocupado em ficar apertando e rangendo. Não é a noite inteira, né? Durante o sono REM. Então, ele aperta, ele range, então teu corpo está trabalhando. Então, você não está relaxando. E ainda muitas vezes está associado a alguns outros problemas do sono. Ronco, apneia. Então, quando você tem ainda associação, ainda piora mais ainda. E o que acontece? Você não descansa, você acorda mais cansado e irritado. Você acorda com vamos lá, o dia tá começando. Porque você não descansou o tanto que você deveria descansar. Porque você tem o bruxismo atuando lá o tempo todo. Então, na sua produtividade, o que afeta? Você não consegue fazer tanto as coisas como você faria no seu perfeccionismo. Porque a mulher é perfeccionista. A mulher não faz de qualquer jeito. Então, a mulher quer fazer perfeito, ela precisa ter foco. E essa produtividade com foco, com perfeccionismo, com a rapidez, é muito afetada quando você não conseguiu descansar, porque este bruxismo que está te atrapalhando. Porque a nossa percepção do dia, ela muda, né? Até do que está em torno da gente, né? O barulho irrita mais, né? O trânsito Tudo irrita mais, É né? a falta de paciência total. Porque É isso. o sono é tudo na vida da gente. Se a gente não tem uma boa qualidade de sono, uma boa alimentação, né? Se a gente não faz exercício, a gente vai ficando cada vez mais refém de uma situação dessa, isso. né? E eu quero falar um pouco sobre o impacto na vida profissional, né? Como é que você, com toda a experiência,
você decidiu se especializar em bruxismo, né? E como é que isso, na sua percepção, ela pode minar o foco, a energia, a autoestima da mulher no ambiente de trabalho? É isso. Isso acontece muito. Porque assim, a pessoa que tem o bruxismo, né? Muitas vezes os dentes já estão mais desgastados, então ela começa a se preocupar com o sorriso. É uma pessoa que ela está mais cansada, ela não está descansando o quanto ela deveria, então ela já tem menos paciência, isso mina o foco, né? A pessoa que tem o bruxismo tem essa musculatura às vezes mais desenvolvida, então a mulher não gosta tanto de ter um rosto mais masculinizado quando aquilo começa a ficar, então a autoestima dela vai sendo afetada. Quando ela não consegue articular a boca para falar, para conversar, para fazer uma reunião, a autoestima dela vai indo embora. E às vezes ela entra num ciclo vicioso de cansaço, com irritação, com perda de paciência. E ela não consegue saber que isso vem por causa muito do bruxismo dela, né? E junto com as jornadas de trabalho da mulher, que ela tem 2, 3 jornadas, as empreendedoras, né? Então elas cuidam da casa, muito bem cuidada, inclusive. Elas cuidam do trabalho dela com perfeição, perfeccionismo, então tudo tem que estar perfeito. E o que acontece? Para fazer tudo perfeito, você tem que ter foco. Exatamente. E aí, com um músculo que está tenso, com um pescoço que está tenso, com uma dor de cabeça que fica de base, às vezes no final do dia ou no começo do dia, pelo bruxismo noturno, de manhã às vezes você acorda com a cabeça, a boca meio, né? E à noite, você passa o dia inteiro com o dente encostado, à noite você chega e tá com o rosto cansado, com o pescoço, então você volta para casa irritada. Todo mundo fala, eu trabalho. Mulher tá trabalhando demais, está muito preocupada, você devia ficar em casa. Não, é porque a mulher tem dupla, tripla jornada, a mulher hoje em dia é maravilhosa. Exatamente. E aí ela acaba tendo muitas coisas para fazer, se estressa, e aí ela tem algumas consequências que a gente precisa equilibrar os pratinhos e resolver. E muita gente não percebe que isso é um indício já de bruxismo, né? Quando chega aqui na tua clínica. Muitas vezes a pessoa procura estética primeiro, né? Faz uma reharmonização. Isso. Porque ela não sabe que ela tem bruxismo. E muitas vezes a dermato não sabe identificar isso também. Não, a né? dermato não sabe. Inclusive os dentistas também não sabem, né? Então é uma questão... hoje o bruxismo é muito novo. Eu me especializei... O bruxismo não é novo. A especialidade é nova. A especialidade, eu me especializei na primeira turma, né, de especialização, 25 anos. Então faz 25 anos que eu trabalho com bruxismo. Só que antes a gente não tratava como o bruxismo é um problema, né? A gente via, tem dor no rosto. É uma doença? É uma doença. E antes a gente mandava para quem? Pro bucomaxilo. E ele fazia o quê? Operava a articulação. Porque o bucomaxilo opera. Então, mas aí ele diminui a articulação? Não, o que ele faz? Acontece? O bruxismo, fora essa vergonha da pessoa comer e fazer tec, 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 porque a boca começa a estalar. É verdade. Não é? Você tá verdade. comendo lá de uma pessoa e você começa tec, tec, você começa a olhar pra saber o que tá acontecendo. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma sensibilidade muito grande auditiva. E a mastigação de algumas pessoas... Às vezes me incomoda um pouco, porque é a salivação com a mastigação, mais o barulho do bruxismo. Mais o barulho do bruxismo. A pessoa não pode comer nada que seja um pão de queijo, uma coisa mais maçuda, ela começa a estalar. E aí, o que acontece? Você que tá do lado, você não consegue comer. Porque a pessoa tá do seu lado. E aí você começa, vai quebrar, a boca dela vai cair. Nossa. Porque ela tá ouvindo aquele barulho e ela acha que tá tudo bem. Ela acha que ninguém tá ouvindo. Ela acha que ninguém tá ouvindo. E esses pacientes iam parar na mão do bucomaxilo. O que ele faz? Ele opera a articulação para fazer parar o estalo, como se isso fosse um tratamento. Ah, entendi. Entendeu? E aí a pessoa fica sem instalar um tempo. Só que já é comprovado cientificamente, depois de 5 anos, a pessoa vai voltar a instalar. Porque aqui é um disco articular, é uma parte da articulação que deslocou. Como um joelho, né? Como um joelho. Uma vez com problema, sempre com problema, mas controlado.
Então, hoje em dia a gente trata isso como? Com fisioterapia, exercícios para a boca. Fortalece a articulação, você não precisa mais operar. Então, hoje em dia quem trata é o especialista em dor orofacial e disfunção da TM. Este especialista trata o bruxismo. Então, quando a pessoa chega aqui, você olha para a pessoa, você já consegue identificar que aquele maxilar dela está com algum problema, que ela tem uma musculatura mais forte, o desgaste dos dentes, o sorriso. Tem mulheres lindas que vêm e ela fala assim, esse meu dente está torto, está entortando mais, eu não sei o que está acontecendo. O bruxismo entorta o dente? Entorta. E aí ela acha que é a menopausa. Gente, não é a menopausa. Não é porque você tá nos 40, 50 anos, seus dentes estão entortando, é a menopausa. Não é a menopausa. Mas a menopausa muitas vezes isso de alguma interfere forma? na parte óssea. E aí elas acham que porque eu tô começando com osteoporose, o médico falou, meus dentes estão andando. Não, você tá rangendo e empurrando o dente pra frente. Aí começa a ficar com aquela boca com o dente pra frente, o outro que começa a sair aqui pro lado, né? Então, interfere. Nossa, e olha quanta coisa que tem pra gente prestar atenção. E a mulher, às vezes, nessa correria do dia a dia, não dá atenção, não marca a consulta, né? Acha que é uma questão estética, não é. Né? Não é luxo. Não é luxo. Dor não é luxo, né? Sentir dor é uma coisa que te desestrutura durante o dia todinho. Porque você tá com dor de cabeça e vai fazer uma reunião que você precisa de uma atenção plena. E você só quer que a reunião acabe. E você precisava expor muitas ideias e você só quer que a reunião acabe. Porque quem tá com dor de cabeça só quer ficar quieto. Porque a luz incomoda, o barulho incomoda, a pessoa do outro lado, ela quer uma resposta assertiva e muitas vezes você não consegue fazer. Então, tem que prestar atenção, sim, nessas questões, né? Você acredita que cuidar do bruxismo também é uma forma de cuidar da liderança, da presença que essa mulher exerce nos negócios? Por quê? Totalmente. Mulher, se você quer ter liderança, você quer se apresentar com autoconfiança, você tem que estar bem com você. Se você não busca um cuidado para você, o como você consegue liderar, o como você consegue ter essa postura, né, de empreendedora, de líder. Se você tá lá com uma cara fechada, com o dente encostado. É engraçado que eu ouvi essa semana que o autocuidado é chique. Né? Se autocuidar é maravilhoso. É maravilhoso. Porque você não consegue fazer com que a outra pessoa que te olhe perceba você na visão integral com saúde. Exatamente. Né? Porque tá sempre. Nossa, ela é tão bem sucedida, ela tem dinheiro, por que ela não se cuida? Não é a primeira pessoa É que a gente lógico. faz. Porque o que acontece? Por que ela não consegue investir nela? Né? Ela investe na carreira, ela investe nos filhos, ela investe no companheiro, no ela carro, investe no em celular, tudo. tablet, Ela tudo. compra coisa, ela compra roupa e você olha pro rosto dela e diz, o que está acontecendo com essa mulher? Ela não está feliz, ela não parece feliz. Porque quando a pessoa tem um bruxismo de base, que a pessoa fica... ela não parece feliz. Você olha pra pessoa e fala, tem alguma coisa errada acontecendo. Tem nível de bruxismo mais leve, mais forte? Tem níveis de bruxismo. Tem pessoas que ela só vai ter o bruxismo quando ela tá passando por uma situação de estresse muito grande. Uma separação, uma morte, né? A gente tem um bruxismo mais trabalho, né, que exige demais atenção. Demais, Você vai dormir, você leva o trabalho pra cama, né? Você vai sonhar cama, com isso. Eu sou tudo. assim, quando eu tô passando por um estresse de um job muito forte, alguma eu coisa, acabo apertando, já percebi isso. Então, Mas é sazonal. É sazonal. Ele tem esse tipo de bruxismo. Esse tipo de bruxismo, ele é um bruxismo mais agressivo, né? Mas ele tem um período que ele dura. E aí depois a pessoa sai disso e ela volta para um bruxismo leve. Que é aquele do dia a dia, quando você não está conseguindo dissipar a sua ansiedade, né? O excesso de carga de trabalho, de família, de vida. E aí você não está conseguindo dedicar em outras áreas, porque nós somos corpo, mente e espírito. Quando você não vê a mulher o todo,
corpo, mente, espírito, e você começa a focar em coisas, como muita coisa do trabalho, muita coisa para os outros, que geralmente você foca lá pro outro, não é o seu, né? Você começa a apertar, e aí você fica com aquele bruxismo, que ou você tá apertando, ou você tá rangendo, dormindo, e aí é uma coisa constante e anos, porque às vezes a pessoa não tá com dor, mas o dente dela vai diminuindo, vai entortando, às vezes ela tem um pescoço tenso, e tá lá o bruxismo, porque essa musculatura de ombro, pescoço e cabeça é ligada com a musculatura do rosto. Esse músculo aqui do lado é o músculo que faz levantamento da boca. Olha que coisa. E da cabeça. Que importante você ouvir isso, né? Muita gente tem dor e não sabe qual é a causa, qual é a origem, né? E a doutora Vivian, ela tá trazendo exatamente isso, a origem do bruxismo relacionada à saúde mental, né? Ao corre-corre do dia a dia, porém, quais são as consequências disso, que são as dores que você está trazendo? Dor no fundo do olho, a pessoa sente às vezes dor no fundo do olho, zumbido, né? A pessoa tem zumbido, porque essa articulação tá perto do nervo aurículo temporal. Então você aperta, até pressionar o nervo e você começa e você não sabe de onde vem. E o zumbido é uma coisa que é difícil de identificar, né? Sim. E aí a pessoa vai para onde? Pro neurologista. Aí ela vai pro otorrino. Aí quem que me manda os pacientes todos? O otorrino. Eu mais recebo paciente de otorrino do que qualquer outra coisa. Que legal. Os otorrinos isso, né? acabam me mandando os pacientes porque eles vão lá e falam, eu tô com um problema aqui, ó, eu tenho dor aqui, eu tenho mas um problema não é nada ouvido. dentro do ouvido. E não é nada dentro do ouvido. Agora, os otorrinos que sabem que o bruxismo causa tantos problemas, os otorrinos mandam pro dentista especialista em dor orofacial. Olha que importante você saber isso, hein? Os neurologistas também mandam, porque eles sabem que eles não vão conseguir tratar, né? Então agora, Vivian, fala pra mim como é que é feito o diagnóstico e existem tecnologias e métodos que você utiliza para poder identificar o bruxismo? Olha, existem algumas tecnologias que a gente pode usar, como a tomografia para saber de articulação, a ressonância para saber se a articulação está deslocada, não está deslocada, né? Então a gente pode usar uma tomografia, pode usar uma ressonância. Tem a eletromiografia, que a gente vê a função da musculatura, ou como está acontecendo, mas eu gosto muito da polissonografia. Como é que é a polissonografia? A polissonografia, você ou pode ir dormir no laboratório. Ok. Eles colocam sensores em você e você dorme lá pra gente mensurar qual a sua atividade durante a noite. Mas eu tenho aqui no consultório um aparelho que você coloca no dedo, conecta no seu celular, liga lá, eu autorizo e você dorme na sua casa. E aí ele pode mostrar pra gente qual é a sua atividade noturna, pra eu saber se você está descansando ou não. Olha que interessante, você recebe o relatório disso? Recebo um relatório. Eu recebo um relatório disso e aí eu consigo saber se você está tendo um sono que te repousa ou se o ronco ou o bruxismo estão lá, porque eu consigo ouvir também o que você fez à noite. Uau! Com esse exame. É um gente, exame muito legal. Isso, né? Como é que funciona? Durante a noite a gente tem sonos diferentes, né? Sim. Tem algum período do sono que range mais, que aperta mais? Sono REM. Quando a gente vai entrar no sono profundo, aí você começa. Aí você, depois de um tempo, você range por alguns minutos, você não range a noite inteira. Você não aperta a noite inteira. Ah, é? Só que a carga daquele apertamento, daquele ranger, tem paciente que cospe a placa quebrada, acorda com um dente na boca, assim, saindo. Dá pra mensurar em quilos isso? Quanto é esse aperto? Olha, eu acho que a gente vai para mais de 80, 90 quilos de apertamento. Muito mais do que você acordado não faria. Ninguém consegue fazer acordado o que você faz à noite. Imagina você ficar apertando a sua boca durante a noite, né? Uma tensão de 90 quilos. E essa tensão, se por exemplo, você colocasse a sua língua no meio do dente, você cortaria a sua língua fora. Entende? É muito forte.
Nossa, isso é uma É loucura. bruxismo. Gente, olha como é importante a gente prestar atenção numa coisa que talvez você não olhe, né? Dentro da boca, tem algum indício? A pessoa consegue ver dente quebrado? A trincado? pessoa, Cláudia, eu vou te dizer, o que as pessoas... Vai no espelho, quando você terminar de ver, vai lá no espelho e olha o contorno das raízes dos seus dentes. Nesse contorninho começa a aparecer todas as raízes dos dentes. Aí você começa a olhar e falar, minha gengiva tá baixando. Não, a sua gengiva não tá baixando. Você aperta, aí trinca no final do dente, que as pessoas chamam pé do dente. Trinca na base do dente, na cervical. Essas trincas, não é porque a pessoa escova forte, que era o que se acreditava, os dentistas que, né? Não é porque você está escovando com força. Essas trincas, elas vão destacar ou com a escovação, ou com uma alimentação ácida, beber alguma bebida alcoólica, um refrigerante, um Gelado, suco. quente? Não. Ele destaca, essas trincas destacam com coisas ácidas, um doce, com a escovação. E aí o que acontece? Essas trinquinhas, né, esses pedacinhos de dente vão saindo devagar. E aí vai fazendo um buraquinho que você consegue encaixar sua unha. E a pessoa fala, olha, que dói, dá uma aflição, é um gelado, meus dentes são sensíveis. Dentes sensíveis é bruxismo. Não tem dentes sensíveis, os dentes estão trincados. E aí o frio dá dor. Não tem, eu tomo às vezes um chocolate quente, me dói. Não, os dentes estão trincados e aí você tem dor. Então, uma das coisas mais claras que a gente vê na boca, fora o desgaste em cima dos dentes, e os dentes entortando, que a pessoa fala, meu dente era certinho, agora que eu tô ficando mais velho, meu dente tá ficando todo torto, bruxismo, né? E esse contorno dos dentes. É incrível, mas você olha na boca e as pessoas têm, às vezes todas, se é do lado direito, muito do lado esquerdo não, provavelmente você dorme do lado direito. O lado que a pessoa dorme é onde vai ter mais desgaste, mais quebra de dente, mais dor. É o lado que a pessoa dorme. Porque a mandíbula cai, porque esse osso é solto. Então quando você vê uma caveira, você geralmente vê a caveira sem a mandíbula, né? Ela é solta. Aqui é tudo fixo, aqui é solto. Então ela cai. Ela cai, você morde todo torto e range em cima da mordida torta. Pronto. Que aqui desloca, né? Então esses dentes não encostam tanto. O lado que você tá deitado é o lado que você... E se você não sabe que lado você dorme, vê aquele lado que você tem mais ruguinha, mais amassadinho. Mais né? amassadinho. O rosto da gente acorda mais amassadinho de um lado, né? E é aquele lado que sempre incide mais força, né? E pra piorar, mão embaixo do rosto. Gente, não pode dormir com a mão embaixo do rosto. Põe embaixo do travesseiro, põe pra frente, abraça um travesseiro, a mão embaixo do rosto. Não pode, você empurra a mandíbula e começa ao longo do tempo, vai deslocando. Vai estirando os ligamentos, não pode dormir com a mão embaixo do rosto. Quando eu era pequena, eu tinha essa mania, quando eu era criança. De pôr a mão embaixo do rosto. Pôr a mão embaixo do rosto. Graças a Deus. Parece bonito, né? A gente vê a criança assim, a gente acha linda, a gente fala, ai, que anjinho. Não. Mas eu perdi essa mania e foi natural. Graças a Deus. Porque eu não sabia disso, mas olha como é importante a gente observar. A criança tá dormindo com a mão embaixo do rosto, tira dali, né? Tira. Quais são os tratamentos mais eficazes? Mais moderados, mais severos? Você tem placa, botox, fisioterapia, suplementação? O que é Olha, que você... tem muita coisa para tratar o bruxismo. Por isso você não precisa ficar com esse problema. Tem muita coisa. O que acontece? Geralmente não é um tratamento só. Né? Nós precisamos mudar algumas coisas. É uma combinação. É uma combinação, né? Então, assim, de tratamento mesmo do consultório, o que a gente precisa fazer? Ver qual é o real problema que a pessoa tá, qual é o tipo de bruxismo e tudo. A gente passa exercícios, dependendo do tipo, compressas, porque se é músculo, a compressa é quente, se é articulação, a compressa é fria. Então, a gente tem que ver os exercícios que a pessoa faz na própria casa dela, só que tem que ser 3 vezes ao dia. É uma físio, né? Não é um exercício com força. Primeiro a gente tira a dor, alonga ou coordena, tem gente que abre a boca torta, né? Abre a sua boca na frente do espelho e veja se você abre torto. Abriu torto, bruxismo. Porque você usa um lado mais forte da boca e vai entortando. Então a gente precisa coordenar a musculatura,
A gente precisa alongar essa musculatura para depois fortalecer a musculatura. Como um exercício na academia. Se começou a academia agora, tem uma série de exercícios que vão te ajudar a te dar mais apoio, né? É exatamente isso. Então, assim, a gente tem a fisioterapia, a gente tem as compressas, a gente tem um que a gente chama de cognitivo comportamental. Você precisa perceber o que você está fazendo para você poder mudar. Então a gente tem que trazer isso para o racional. Tem alguns métodos, eu tenho até aplicativo que avisa o paciente. É verdade. Que legal. Eu sempre falo para os meus mentorados que a partir do momento que você toma contato, você rompe com o processo, né? Porque você tem consciência do que você está fazendo. A consciência é uma bênção. É exatamente isso. Isso é uma das principais partes do tratamento. Por quê? Porque eu preciso parar a causa. E quando eu paro a causa, eu não preciso mais ficar cuidando da consequência, do dente torto, do dente que quebra, da boca torta. Eu tiro a causa, eu resolvo aquelas consequências e eu não vou ter para mais tarde. Então os pacientes aprendem a se autocuidar. É isso que as mulheres aprendem. Olha, eu comecei a ficar nervosa, eu já aprendi como eu vou fazer. Ela faz os próprios exercícios, ela consegue se resolver. Tem uma coisa até que eu queria colocar aqui, que quando eu vivo esses momentos aí de lançamento de livro, né? Normalmente. Mas você não para, né? Não para? Não para, você não para. É um lançamento de livro atrás do outro. Eu uso muito a meditação, porque a meditação, ela me permite entrar em estados de ondas e frequências cerebrais que me ajudam a relaxar. E aí, quando eu vou dormir à noite, eu faço isso de manhã, quando eu vou dormir à noite, eu lembro de tudo aquilo que eu passei na meditação. Maravilhosa. Vou lembrando, aquilo me acalma. Maravilhosa. E eu sei que eu não vou ranger os dentes naquela noite. Ou não vou apertar, não é ranger, é apertar o meu problema, né? A meditação é um grande aliado. Agora, a gente usa placas para a noite, porque às vezes realmente a gente não vai conseguir ficar sem apertar. Então a gente usa a placa serve para... qualquer placa serve porque vai proteger? Não, qualquer placa serve para proteger os dentes. Se você botar até uma cenoura e for dormir, proteger o dente. Ela faz um afastamento. Ela faz um afastamento, mas eu não preciso proteger só o dente. Eu preciso proteger o músculo e a articulação. Então a placa tem que ser uma placa... Eu gosto muito da placa de Michigan. Tem que ser uma placa adequada. De Michigan, porque foi a Universidade de Michigan que desenvolveu a placa. É de silicone, de plástico? Ela é dura, rígida. Ela é de resina acrílica. Hoje em dia a gente faz muitas placas digitais. É bem mais rápido, é bem mais fácil. Mas digital, a placa... você fala a gente impressora manda 3D. Elas vêm muito perfeitas. Agora, o que acontece? Se ela não tiver uma altura, ela não alivia a articulação. Se ela tiver a marca dos dentes... Quando você for apertar e ranger, trava. Então você está luxando o dente, você está tentando amolecer o dente que está no contato. Né? Então a placa tem que ser lisa, para você ranger livre. E as pessoas fazem plaquinhas moles de silicone com edentada, né? Que a gente chama. E o silicone pro cérebro é gostoso. Aí você põe o silicone na boca, o seu cérebro acha que é um chiclete e você range mais do que você rangeria. Olha isso, gente. Então a placa tem que ser uma placa adequada para o bruxismo, para proteger a articulação, ela tem que ter uma certa altura, para deixar a circulação de vasos sanguíneos e linfáticos na musculatura. E não pode pegar a placa de qualquer outra pessoa para usar, né? Tem que ser feita pra você. Pelo amor de Deus, e essa internet que a pessoa compra e põe no micro-ondas? É isso que eu tô falando. Pelo amor de... Gente, não se prejudica. Não se prejudica. Amor próprio. A placa que você comprar na internet, ela não é pra você. Ela é pra qualquer um. Veja, não funciona. Não funciona. Você precisa de uma bota ortopédica. Você vai lá e compra uma qualquer... De jeito nenhum, né? Gente, você tem que fazer uma que é pro seu pé, o seu problema. Né? Cada um é cada um. E o Botox, que é o último que a gente estava falando? O Botox é maravilhoso. Inclusive faço em mim também. Faço em mim. Aqui. Pra diminuir a força do apertamento. Porque à noite, como a gente não controla, então se a gente apertar, pelo menos é com menos força. Mas o Botox, ele é para musculatura ou ele é para arcada? Como é que funciona? Para musculatura. A aplicação do Botox para apertamento, para o bruxismo, ele é feito nessa musculatura, que é o masseter, é um músculo que a gente usa para elevar a mandíbula, para fechamento,
e nessa musculatura, que é o temporal. São os dois músculos que fazem a mandíbula subir mesmo. Então, a gente faz a aplicação 3 pontinhos só aqui, 2 pontinhos aqui, acabou. Esse botox vai fazer com algumas fibras da musculatura tenham menos força. E aí você aperta menos. O botox, ele paralisa. Ele paralisa. Mas você não perde a força da sua mastigação, não tem nenhuma alteração facial, uma tristeza, né? Ele já podia ajudar um pouco, mas não. Ele é só pra musculatura mesmo. Não muda nada no rosto, não muda nada na força de mastigação, na função da mastigação, mas você não aperta com a mesma força que você apertaria. Isso a gente faz muito em casos que a gente não consegue controlar ou em pacientes, sabe aqueles pacientes idosos? As senhorinhas que estão lá em asilo e eles apertam até se acabar, Alzheimer, Parkinson, eles apertam com muita força e aí a gente aplica muito botox. Ai, não porque sabia. senão eles se quebram. Esse tipo de doença, então, ele também provoca esse muito tratamento? bruxismo, Olha, né? E as mulheres empreendedoras ansiosas, né? Essa ansiedade, aí a mulher vai lá e toma um remédio para ansiedade. A ansiedade aumenta o bruxismo e o remédio para ansiedade aumenta o bruxismo. nossa, olha quanta coisa que a gente está aprendendo hoje que não sabia. Então, para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre bruxismo e como isso impacta a carreira da mulher. E eu quero fazer uma pergunta específica. Você falou sobre os tratamentos cognitivos. Sim. Ele é emocional e comportamental? Você vê que isso traz alguma mudança na pessoa, né? Porque a gente estava falando da consciência. Como é que isso funciona? Olha, quando a pessoa tem consciência do que está acontecendo com ela, a gente consegue cuidar dela melhor. Então a gente traz essa consciência e o que eu digo para todas as minhas pacientes, gente, você precisa olhar para você. Precisa ter um cuidado, um autocuidado que faça com que você consiga ir para uma academia. Eu preciso que você vá para a academia. Porque eu preciso que você gaste essa energia que a mulher tem, empreendedora. Ela é cheia de energia. Cheia de ideias, na cabeça cheia de fervida, coisas, ela né? não para. Então, o que eu preciso que essa mulher faça? Eu preciso que ela gaste essa energia num exercício físico. Eu preciso que essa mulher consiga relaxar numa meditação. Eu preciso que essa mulher consiga fazer esta parte comportamental de fazer um exercício físico que me libera endorfina, dopamina, todas as enzimas, tudo. E que isso traz para ela um bem-estar, né? Uma autoconfiança. E aí o que acontece? Quando a mulher está melhor, ela range menos. Ela aperta menos e ela está mais autoconfiante. Então essa parte comportamental faz muito parte do tratamento. Agora, a parte emocional, às vezes eu falo, é melhor você procurar alguma ajuda, uma psicóloga, para você poder se conhecer melhor. O psicólogo não é pra gente louca. O psicólogo tem que fazer, às vezes, um tratamento que eu preciso envolver outros profissionais, né? Às vezes eu envolvo até a fono, né? Porque É uma rede de apoio. é uma rede de apoio. Por quê? Porque quando a mulher consegue lidar melhor com as situações, ela se estressa menos, ela fica menos ansiosa. E a partir do momento que você se autoconhece, Ah, é maravilhoso. você se empodera, né? Você se empodera. Você aí- sabe quais são os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, e aí você vai trabalhar nos pontos fracos. né? Exato. Isso é muito legal. É muito bom, é perfeito. E aí você consegue ser melhor em tudo. Em todas as suas 10 jornadas do dia. No seu profissional que você quer tanto, né? Aquela independência financeira e a sua postura, você consegue. A gente fala muito de mulher empreendedora, mas a mulher executiva também passa pela mesma coisa. Tudo. Né? Porque ela está buscando um cargo acima, ela está Sim, ela lidando enfrenta, tintim, ela é líder, ela enfrenta uma série de situações que também acabam incidindo no bruxismo e sem perceber. Né? Fala, nossa, tô sempre irritada
Até minha Exato. sombra me irrita, né? Mas o bruxismo é isso, é um mecanismo de enfrentamento da vida. É um mecanismo de enfrentamento. Você apertar os seus dentes. Você precisa ser forte, né? Exato, mas você não precisa apertar o dente. Pelo Nossa, amor de gente, Deus. que loucura. 90 quilos, né, de força. Olha quanta coisa, né? É muito. Que o corpo da gente se estressa durante a noite sem a gente saber. Você também tem uma trajetória empreendedora, né? E isso deve ter influenciado muito a sua forma de cuidar da saúde das mulheres, né? Conta um pouquinho sobre isso. Sim. E olha, a minha trajetória, quando eu me tornei dentista, eu decidi ser dentista, fui para a faculdade, eu já saí da faculdade entrando na Escola Paulista de Medicina, porque a Escola Paulista de Medicina precisava de uma clínica para fazer as placas de bruxismo. Então usavam a clínica da Unip, que era a minha faculdade. E a Unip, em contrapartida, pedia para eles deixarem 5 alunos, a gente fez uma prova em inglês e tal, e quem passou na prova, os 5 que passaram na prova, poderiam entrar na Escola Paulista para iniciar o curso que na época chamava Morfologia de Cabeça e Pescoço. E eu me interessei muito porque eu já apertava, eu já tinha dor e ninguém me tratava. E aí eu falei, bom, eu entrando lá, às vezes eu vou descobrir o que eu tenho. E aí os meus 4 colegas desistiram porque é muita parte de neurologia, a gente tem que, é muito estudo e acaba sendo muito pesado. Então eles desistiram, eu continuei. E aí nessa trajetória, quando eu terminei a especialização de morfologia de cabeça e pescoço, surgiu a especialidade pelo Conselho Federal de Odontologia para quem trabalhasse na área poder prestar uma prova. Então eu prestei a prova, né, porque depois disso iriam abrir os cursos de especialização em dor orofacial, eu prestei a prova e passei. Então eu tenho o meu certificado de especialista em dor orofacial pelo Conselho Federal de Odontologia, mas o meu curso foi todo na Escola Paulista. E eu fiquei na Escola Paulista há quase 15 anos, ajudando a ministrar o curso, atendendo o paciente. A gente atendia 70 pacientes por segunda-feira. Nossa, que coisa muita gente. E muita mulher. Qual a porcentagem? Muita mulher. 4 mulheres para cada um homem. 4 mulheres para 4 cada mulheres homem. para cada um homem. Nossa. Por quê? Porque as mulheres têm isso. Elas querem ser perfeitas. E muitas coisas elas são, tá? Mas não precisa ser. É que uma carga muito grande, né? Uma Muito. carga de trabalho, mas a carga emocional, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E aí eu fui vendo, aí eu abri a minha clínica, né? E atendi os meus pacientes e eu comecei a ver que realmente temos muitas mulheres que precisam de tratamento, assim como eu precisei, né? Então, assim, eu tenho filhos, eu tenho um marido, tenho 2 meninas, né? Eu tenho cachorro, eu tenho a casa, eu tenho aquela coisa, eu tenho meus pais que são mais velhos. Então, assim, eu cuido dos meus pais, eu cuido das minhas filhas, eu cuido da casa, da cachorra, porque sobra pra mulher, né? Mas eu tenho a minha profissão e eu passo quase o meu dia inteiro dentro do consultório. É muita cobrança em cima, né? Nós abrimos muitas gavetinhas ao mesmo tempo e não dá tempo de fechar. Muitas vezes a gente não consegue fechar no final do dia essas gavetinhas, elas ficam pendentes pro outro dia, né? E aí é um acúmulo de tarefa tão grande que acaba acarretando num final de dia muito tenso, né? Foi aí que você decidiu abrir sua clínica? Quando você saiu de lá, da Unip? Então, e quando eu saí da Unip, a minha irmã mais velha é dentista. E aí ela já tinha a clínica. E aí eu vim pra cá, né, aqui em Moema, na clínica, e aí eu comecei a trabalhar. Aí eu falei, eu preciso, pra complementar, fazer outra especialização. A de canal, né, de endodontia. E aí, porque os pacientes com problemas de canal, eles têm muita dor. E aí, o que acontece com o bruxismo? As pessoas apertam tanto que mata o dente. E aí, eu preciso tratar o canal. Então, eu preciso desse diagnóstico diferencial de quando é canal, quando é bruxismo, quando é canal com bruxismo. Então, tem a combinação dos dois. Tem uma também. combinação, porque de tanto bruxismo as pessoas começam a matar os dentes. Então, não tem cárie. Eu fui no dentista, ele falou que não tem nada. Eu já fui em 3 dentistas, ele me falou que meu dente não tem nada. Não, seu dente por fora, ele não tem nada, mas ele está morrendo. E como é que você tanta pressão. identifica isso? Fazendo teste. Então, você radiografa, você faz teste térmico, põe o quente, põe o frio.
ver este dente em relação ao mesmo dente da sua boca do outro lado, o como esse responde, o como o outro responde, não adianta ele por fora tá lindo. Ele tá doendo, ele tá te contando que ele não tá bem. Você bebe alguma coisa gelada, só ele dói, é estranho. Uma coisa quente, só ele tá reclamando, é estranho, não é normal. A dor não é normal. O bruxismo não é normal, né? São doenças. Então a gente precisa tratar, né? Precisa controlar, igual pressão alta. Tem, às vezes, como eliminar a pressão alta? Não, mas você controla? Controla. Então você precisa controlar o bruxismo. Mesmo que você, mas eu nunca vou ficar sem apertar o dente se eu estiver nervosa. Tudo bem, mas se você souber controlar e souber como deixar ele quieto, sem ele te prejudicar, tá tudo bem. Que entrevista deliciosa. Eu tô adorando conversar aqui com a doutora Vivian Mussabi. E fica com a gente que tem mais. Então, falando um pouco mais sobre saúde, trajetória, autocuidado e autorrespeito que a gente precisa ter com o nosso corpo, muitas mulheres ainda acham que precisam abrir mão da saúde para dar conta de tudo. O que é que você diz para essas mulheres? Mulher, nós somos corpo, mente e espírito. Se cuidar não é luxo, se cuidar não é egoísmo, se cuidar é o amor próprio. Quando você está bem, você é melhor para você e para os outros. Então, o autocuidado, o buscar ajuda quando você precisa, é um amor próprio que vai reverberar para todas as áreas da sua vida. Se você quer ser perfeita em tudo que faz, você tem que estar bem consigo mesmo. Sim. Exatamente, porque a gente tem prazos, né, para tudo na vida, mas a gente precisa se planejar, a gente precisa se organizar e Exato. Cuidar da saúde não é luxo, não né? é luxo. É dever da gente, porque isso vai se projetar mais lá para frente com uma consequência muito mais grave. Exato. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, sim, tem que se olhar, né? Tem que olhar para a boca. Porque todo mundo olha para os dentes, né? Você sempre fala o sorriso é a porta bonitos, de entrada. O sorriso é a porta de entrada. Ela é minha dentista. Eu sou dentista dela. Já há 2 anos. Maravilhosa. Né? E eu cheguei para ela com uma queixa também, né? De um dente que eu senti uma dor no dente do siso, que é o ocluso, né? E foi ela quem conseguiu identificar, resolver. E a gente resolve, mas se você for buscar Exatamente. Se você não busca ajuda, como você pode se ajudando? Não tem como. E você não é, a mulher sente culpa quando ela vai cuidar dela. Ela se sente egoísta, porque eu deixei a casa, porque eu deixei o filho, porque eu saí do trabalho mais cedo, porque... Não se sinta culpada por se cuidar. E não é um egoísmo, é uma necessidade. Olha como isso é importante, né? Muitas vezes a gente acha que tá doendo hoje, mas amanhã não vai doer. Toma um anti-inflamatório. Toma um anti-inflamatório durante os dias. Exatamente isso. É o momento que eu passei, hoje foi muito tenso, mas não é assim não. Você precisa se autocuidar mesmo. Você acredita que tratar o bruxismo é um ato de fortalecimento pessoal, de autoestima, de reconexão com o próprio corpo a partir dessa tomada de consciência? Com certeza. Quando você está, você tem essa doença, né, o bruxismo, e você está lá rangendo, você realmente se desconecta. Porque é uma forma de você fazer o seu cérebro focar em outras coisas. O seu cérebro está preocupado em fazer a sua boca ranger, para você sair da situação que você deveria estar bem focada, ele coloca a sua boca para ranger. Então o seu cérebro não te deixa focar. Então você não está conectado com você mesmo. Você não está inteiro. Quando você está inteira, você tem uma autoconfiança muito melhor. Agora, quando você está rangendo, você se desconecta daquilo. Você entra num ciclo vicioso. Como e o seu cérebro transe, né? E o seu cérebro que está mandando, o seu subconsciente está mandando, quando a gente precisa do cérebro racional, falando, olha, é isso que você vai fazer. Então você consegue fazer as coisas com perfeccionismo, com foco, né? Trabalhos que precisam às vezes, né, muito minuciosos, e você não consegue, porque o seu cérebro não te deixa trabalhar.
E você trouxe uma questão que aparece muito em filme americano. A mulher sempre catando mesmo, tudo ao mesmo tempo, colocando sapato, escovando o dente, vai ligar o carro e esqueceu alguma coisa. Sempre mostra a mulher com esse descuidado, né? Porque é descuidado com o tempo, é descuidado com a agenda, é descuidado com os filhos, porque às vezes a pessoa esquece o filho dentro de casa, né? Então, vamos mudar essa situação, não é tão fácil isso. Né? Parece que a mulher é desorganizada, mas ela não é. Exatamente, eu não gosto dessa imagem da mulher. A mulher não é desorganizada. A mulher, ela é multitarefas. Exatamente. A mulher tem muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Ela tem muitas jornadas e ela quer dar conta de tudo. Ela dá, mas não dá para ser tudo perfeito, porque a mulher, ela trabalha dentro e fora de casa. E o homem trabalha fora e muito pouco dentro. Então, para a mulher conseguir fazer tudo que ela faz, ela é organizada. Exato. E sempre trazendo tudo na agenda, fica muito mais fácil para a gente tirar a pressão do dia a dia, né? Porque a partir do momento que a gente põe um carro na rua, tem muito mais carro hoje em dia do que tinha antigamente. Exato. Então, hoje a gente vai num percurso de meia hora, que você levaria meia hora, você acaba levando quase uma hora. Porque o trânsito é intenso, então a gente tem que respirar fundo, né? Não ficar trabalhando no carro o tempo todo, né? Põe uma música para relaxar, né? Ouve não fica ouvindo só notícia, né? Põe música, porque a música ela trabalha em frequência binaural, ela pode trabalhar a partir do 432 Hz, né? Se permita. Exatamente. Ouvir uma música. Eu faço muito isso. Como no rádio eu tenho o CD, eu coloco o CD. Mas se eu não tenho o CD, eu vou lá pro YouTube, procuro a frequência que eu quero e coloco durante aquele percurso. É a melhor coisa que eu faço, porque a hora que eu chego na outra reunião, eu tô tranquila para poder respirar, para poder conversar, né? Eu não tô ouvindo notícias ruins que estão afetando mais ainda o meu dia, né? Exato. A gente já tem muita coisa no dia. Exato. A gente não precisa de mais, né? E a gente vive nesse processo de multi-informação o tempo todo, subindo janelinha, né? No celular, tocando telefone, WhatsApp. Então a gente precisa ter mais planejamento e mais organização. Eu estou conversando aqui com a doutora Vivian Bussab, essa maravilhosa, ela é minha dentista, a gente se dá super bem, mas ela traz uma informação que é maravilhosa para você que está em casa nos ouvindo. Então, deixa uma mensagem final para essas mulheres que precisam entender como se autocuidar. Mulher, você assim como eu, você pode buscar o seu tratamento, o seu autocuidado. Busque ajuda. Se você precisa de ajuda de um dentista, por causa do bruxismo, como eu disse, se você precisa de ajuda de um psicólogo, vá atrás. O autocuidado, o empoderamento da mulher não é um luxo, é uma necessidade. Se você estiver bem, você é melhor para você e para os outros que te cercam. Oh, que delícia! Isso é maravilhoso! Né? Isso é muito gostoso. Quando a gente está bem, saudável, feliz, todo mundo gosta de estar com a gente impacta melhor a vida das pessoas. Né? Exato. Eu sempre penso muito nisso, né? Se meu dia começou ruim, eu dou um jeito de mudar, porque sempre tem alguém que vai ouvir uma coisa boa de mim, né? Eu não vou deixar passar barato isso. Né? Vivian, deixa para quem está nos assistindo as suas mídias sociais, seu site. Olha, Vivian.Bussab. Isso é o Instagram. Esse é o Insta. Agora tem o Insta da clínica, que é Bussab Odonto, tudo junto, né? E o seu site? Eu acho que o site está em Bussab Odonto também, mas eu não tenho certeza. Mas ele está aparecendo aqui embaixo na janelinha para você. Fica mais fácil. Fica mais fácil para você conhecer. E claro que olhando no Instagram a gente já pode ouvir as dicas que ela dá, né, os tipos de tratamento e fica muito mais gostoso porque passa a conhecer, né? Então eu te agradeço muito pelo teu tempo, pela atenção e por decidir dividir, compartilhar, tanto comigo quanto com as pessoas que estão nos ouvindo, esse conhecimento maravilhoso. Ai, muito obrigada. Ah, que gostoso!
Muito obrigada. Lindo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu adoro falar de bruxismo e poder cuidar dessa mulherada bonita. Ai, que gostoso. Então é isso. Para você que tem bruxismo ou não sabe que tem, é só procurar a doutora Vivian Mussabi, que eu tenho certeza que ela vai dar um jeito na sua vida e que você vai melhorar muito. Então, muito obrigada para você que está nos ouvindo. Me siga para mais conteúdos como esse. Cláudia Cardillo Oficial no YouTube, no Instagram e nas mídias sociais. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Carreira e suas vozes. Sua jornada começa aqui.